Sei que você já cumprimentou, mas dá um sorriso para quem está do seu lado, aquele sorriso que assim comunica algo, fala: que bom que você está aqui, meu querido, pode sentar. Aleluia, que gostoso estarmos na casa do Senhor nessa manhã, amém, queridos? Quantos podem afirmar que Deus é bom nessa manhã? Então fala comigo: Deus é bom. Você sabe que alguns salmos, né, quando o salmista ele quer reafirmar quem Deus é, ele repete várias vezes. Então diz assim: porque a sua benignidade dura para sempre. Então ele fala alguma coisa, pois porque a sua benignidade. Outro salmo: Deus é bom. Fala alguma coisa: Deus é bom. Devemos ter uma prática de reconhecer no nosso coração, mas também verbalizar com a nossa boca quem Deus é. Amém, queridos? Deus é bom ou não é bom? Então fala mais uma vez, fala: Deus é bom. Glória a Deus. Que bom também que você está aqui, que bom que podemos estar aqui nesta manhã para cultuar o nome do Senhor. E nós temos falado sobre escolhas. Esse mês falamos, né, temos ministrado, ontem também a pastora Cíntia colocou que a pastora Débora, que estava ministrando aqui, ela falou sobre escolhas também, uma palavra para as mulheres, mas nós começamos falando sobre escolhendo viver pelo propósito, né? Foi a primeira ministração desse mês, já explicamos que é diferente falar de propósito e falar de destino. O destino é onde estaremos com Jesus, se nós já o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Fala sobre a vida eterna, fala sobre a eternidade com Jesus, mas propósito tem a ver com a nossa missão. Enquanto nós estamos nessa terra, enquanto nós estamos vivendo, né, como pessoas nessa terra, significa cumprirmos a vontade de Deus para as nossas vidas. A pastora Cíntia ministrou na segunda semana dessa série sobre escolhendo ser a diferença, foi no Dia das Mães, e ela citou o exemplo de Joquebede, a mãe de Moisés, uma mulher que não se deixou influenciar, se intimidar com as afrontas, né, de Faraó, que mandou matar todas as crianças, mas ela colocou o seu filho no rio Nilo, podendo ser devorado por crocodilos, e o Senhor guardou a vida de Moisés, até que ele se tornou lá na frente o libertador de Israel. Na terceira semana passada, falamos sobre escolhendo a rendição. Nós, como pessoas, temos a tendência de querer ter o controle de todas as coisas. Rendição é o contrário de controle. É quando você entende que, apesar de você tentar controlar tudo, você não controla nada. Você não controla o dia que você não controlou, o dia que você nasceu, nem controla o dia que você vai morrer. Eu não estou dizendo que nós não temos que ser intencionais no sentido de termos sonhos, termos projetos, mas o que eu quero dizer é que quando você vive como um filho de Deus, a palavra de Deus nos afirma que nós, como filhos, devemos estar submissos ao senhorio de Jesus. Ele como Senhor das nossas vidas, Ele como dono das nossas vidas. A oração do Pai Nosso, ela é muito clara. Ela diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua. Rendição significa dizer: Senhor, eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida. Amém? Quantos querem escolher a coisa certa, para viver da maneira certa para Jesus? E nessa manhã eu gostaria de ministrar sobre algum assunto que normalmente não é tão famoso, né? Não é aquilo que a gente espera muitas vezes, né? A gente muitas vezes espera uma palavra, vivemos uma vida de vitória, como você pode conquistar a tua liberdade financeira, princípios para uma vida financeira abençoada, isso tudo é importante. Mas eu quero falar de pilares, estamos falando de pilares nesse mês, e eu quero falar hoje sobre escolhendo uma vida de santidade. Escolhendo como viver uma vida de integridade diante do Senhor. Eu quero usar como chave o versículo que está lá em 1 Pedro, livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Apenas esses dois versículos. Quero pedir que você acompanhe comigo. Diz assim a palavra: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Eu vou repetir: sejam santos vocês também, não em algumas coisas, não naquilo que convém, não naquilo que você acha que só naquilo você tem força, tem capacidade, mas em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Pai, nós te louvamos nessa manhã, obrigado pela tua presença, obrigado pelo mover do teu Espírito.
E nesse momento que a tua palavra ela possa fluir com graça, com sabedoria e possa tocar cada coração aqui nessa manhã. Tua palavra diz que a palavra que sai da tua boca, quando o Senhor mesmo fala ao coração das pessoas, essa palavra ela pode tocar, penetrar no mais profundo de cada alma, de cada coração. E essa é a minha oração e é o que nós clamamos nessa manhã em nome de Jesus. Santidade. O que significa vivermos em santidade? A palavra, na verdade, nós estamos falando sobre santidade como um dos alicerces, talvez um dos alicerces, talvez não certamente um dos principais alicerces da vida de qualquer cristão, se esse cristão deseja realmente viver uma vida relevante nessa terra. É por isso que esse versículo diz: sejam santos em tudo que fizerem. Uma outra passagem em Hebreus capítulo 12, versículo 14, Hebreus capítulo 12, 14, diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Mas aí, esse versículo vai um pouquinho mais fundo, ele diz: sem santidade. Você pode repetir comigo? Fala: sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando fala sobre vermos o Senhor, não está dizendo uma visão literal de Deus. Poucas pessoas tiveram uma visão até de anjos, né? Mas o ver o Senhor significa conhecer a Deus, ter intimidade com o Senhor. Ou seja, sem santidade, ou seja, tendo uma vida coberta de pecados, não tratados, não confessados, não deixados. Significa o quê? Que nós temos uma barreira em conhecermos ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios 5, 27, quando ele fala sobre a igreja, na verdade ele está falando sobre casamento, mas ele faz uma comparação de como o homem deve tratar a mulher, e aqui ele traz esse versículo em Efésios 5, 27, diz: e apresentá-la quem? A igreja, a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. O que significa santidade, queridos? Muitas vezes a gente confunde o que significa a palavra santidade ou ser santo. Eu estou dizendo não apenas nesse contexto da igreja, mas num contexto geral. Às vezes, para entender o que é santidade, a gente precisa entender o que não é santidade. Por exemplo, santidade não ou ser santo não significa alguém que, por exemplo, se isola de todo mundo, né? Por exemplo, uma pessoa que ela vai para um monastério, ela vai para algum lugar, ela fica isolada do mundo, então essa pessoa, por estar isolada, ela se torna santa. Eu peguei uma frase aqui que eu achei muito interessante. O Santo Antônio, que realmente virou um santo, né, pela maneira como ele se portou, mas ele foi um homem que ele foi para um monastério e disse que ele ficou muitos anos no monastério para tentar se santificar. E quando ele saiu, ele disse essa frase: vários anos isolados do mundo para descobrir que o pecado está dentro de mim. Ou seja, não é pelo fato de se isolar que eu vou me tornar santo, porque o pecado ele está dentro de mim. Santidade também não é um autoflagelo. Por exemplo, você vai nas Filipinas, toda sexta-feira da paixão, os homens se deixam, alguns homens, né, se deixam crucificar como Jesus. Não sei se você já viu essa cena. Eles literalmente, ficam numa cruz, colocam lá, passam a dor da crucificação, e muitas vezes eles fazem isso como uma expressão de devoção, um ato de renúncia, como se esse ato os fizesse ser mais parecidos com Jesus. Um ato externo. Mas muitas vezes o coração não é trabalhado. Queridos, quando a gente fala sobre pecado, a gente tem que entender que pecado não é apenas aquilo que eu faço de errado, mas também o que eu deixo de fazer querendo ter feito. Porque muitas vezes a gente não faz por fora, mas por dentro a gente está fazendo. Você lembra o que Jesus disse sobre um dos 10 mandamentos? Vocês ouviram que um dos mandamentos é o quê? Não adulterarás, mas eu vos digo o quê? Se alguém apenas olhar para uma mulher com um desejo impuro, um desejo de ter relações com ela, no seu coração ele já pecou. Então o padrão Jesus é um padrão diferente. É um padrão que não trabalha apenas com o fazer externamente, mas com aquilo que está no nosso coração.
com motivações, com intenções. Mateus capítulo 15, versículo 16, olha o que diz esse texto. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido, mas as coisas que saem da boca, elas vêm do coração e são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração, daqui de dentro, é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas é que tornam o homem impuro. Queridos, o pastor Alcíndia citou essa semana, se você percebeu ali na frente, ainda tem o banner que está aqui, e o tema, nós tivemos aqui uma reunião, tínhamos talvez perto de 120 pastores, fora o pessoal de staff, o pessoal de apoio, uma reunião de pastores, e o tema que nós tivemos nessa reunião de pastores não foi sobre termos um melhor performance no nosso ministério, não foi como deixar a igreja mais atraente, não, mas foi o quê? Como cada um de nós sermos puros de coração. Porque é somente através da santidade que nós vamos ver o Senhor, que nós vamos experimentar o propósito de Deus nas nossas vidas. O salmista diz, acima de tudo guarda o teu, porque dele procedem as fontes de vida. Então veja bem, santidade não significa o isolamento das pessoas, ela não acontece por um alto flagelo. Santidade também não é algo instantâneo. Algo que você, por exemplo, hoje eu me tornei um cristão, então a partir de hoje eu sou santo. Não, você começa um processo, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E santidade também não é um estado de perfeição plena. Até Jesus vier, nós estaremos nesse processo. A palavra de Deus diz, não há um justo sequer, nem um justo. Apenas Jesus. Então todos nós estamos num processo. Agora, o que significa então santidade? Santidade, para resumir para você, significa viver uma vida que agrada a Deus. É quando, ou seja, eu vivo em santidade quando o que eu penso agrada a Deus, o que eu falo agrada a Deus, o que eu faço agrada a Deus, a forma como eu me relaciono, ou como nós nos relacionamos, agrada a Deus. É quando de forma natural e constante eu passo a amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. Isso é santidade, queridos. Uma frase que eu escrevi, né? Alguém disse que santo é aquele que procura andar como Jesus andou, mas como não é Jesus, de vez em quando tropeça e cai. Mas quando cai, cai de joelhos. Pede perdão a Deus, se apropria do perdão, então se levanta e continua andando como Jesus gostaria que ele andasse. Gravou? Vou repetir então. Santo é aquele que procura andar como Jesus andou, mas como não é Jesus, de vez em quando ele tropeça, ele cai, ele erra, porque ele não é perfeito. Mas quando cai, ele já cai de joelhos, pede perdão a Deus, se apropria do perdão e se levanta. E continua andando como Jesus gostaria que ele andasse. Qual o problema de nós vivermos uma vida de pecado e não uma vida de santidade? O primeiro aspecto, obviamente, o maior problema é que o pecado desagrada a Deus. Mas uma outra questão também é que o pecado ele destrói a nossa identidade, queridos. Apenas para exemplificar, né? Eu estava lembrando, por exemplo, quando as pessoas querem, elas estão diante de uma autoridade. A gente deve ter visto muito isso, né? Nas sessões, né? Por exemplo, com as autoridades, pode ser do sistema judiciário, do sistema executivo, do legislativo. Quando uma pessoa se dirige a outra, como é que ela tem que falar? O que ela fala quando ela está assim? Quais são as primeiras palavras que ela tem que falar, por exemplo, para um juiz? Vossa Excelência. Agora vamos combinar, gente. É o que ela tem que falar. A pergunta é o que ela gostaria de falar, dependendo de quem está na frente dela. O que é identidade?
Não é o que você ouve, é quem você é. Porque tem gente que está ouvindo Vossa Excelência, porque está com uma toga, está lá numa posição de autoridade. Mas vamos combinar que não, por favor, corta isso do vídeo. Tá? Mas não é aquilo que ela mereceria ouvir naquele momento. Pela postura, pelas decisões, pela maneira como aquela pessoa se porta. E da mesma forma, não é tudo de ruim que a pessoa ouve que define quem ela é. Por exemplo, Jesus, sendo Jesus, o que ele ouviu das pessoas? Sempre que ele era o mestre, que ele era o rei dos reis. Sabe o que ele ouviu de algumas pessoas? Que ele era o quê? Mercenário, beberrão, filho de Beelzebu. Sabe o que é Beelzebu? É o Satanás. Então não é o que você ouve que determina quem você é, mas o que determina o que você é, a tua identidade, é o que você faz. São os valores que você defende, são os princípios que você vive. Então veja bem, quando nós vivemos uma vida de pecado, ao invés de uma vida de santidade, isso não apenas desagrada a Deus, mas destrói a identidade, quem nós fomos criados para ser em Cristo Jesus. Então a pergunta que eu te faço nessa manhã, como é que você é reconhecido, queridos? Porque na verdade Jesus já determinou, a palavra determina que nós temos uma identidade que tem que ser validada. A palavra de Deus nos chama de filhos, de amados, de abençoados com toda sorte de bênçãos. Nós somos herdeiros, somos perdoados, somos vitoriosos e somos santos. Porém, quando as nossas escolhas, ao invés de serem por uma vida de santidade, são por uma vida de pecado, ao invés de sermos identificados como libertos, nós seremos identificados como escravos. Ao invés de sermos identificados como vitoriosos, podemos ser identificados como vencidos. Ao invés de sermos identificados como santos, nós passaremos a ser identificados como pecadores. Precisamos definir qual vida nós queremos viver. Por isso que é uma escolha, queridos. E por que nós falamos que santidade é uma escolha? Porque não é automático. Você e eu, quando nascemos com uma natureza, a natureza de Adão, que tende ao pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: a carne, ela deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito, o que é contrário à carne. E eles estão em conflito, estão em briga constante, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Veja bem, agora isso aqui não é uma desculpa para a gente. Então, está vendo, pastor? O senhor mesmo está colocando lá que a carne ela é muito forte. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que nós temos que lutar cada dia para que quem vença seja o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas isso pode, lógico que pode, se nós, a palavra de Deus diz ainda, porque nós lemos o 17, mas o que diz no verso 16? Volta no versículo anterior. Por isso digo, vivam no Espírito. O que é viver no Espírito, queridos? É você andar de acordo com o Espírito deseja, orando, buscando a Deus, estando em comunhão com os irmãos, tendo uma vida de oração, tendo uma vida na palavra, tendo uma vida de relacionamento com Deus. Quando você nutre o Espírito de Deus que está dentro de você, de modo nenhum satisfarão o quê? Os desejos da carne. Então, quando o Espírito está sendo valorizado, não apenas valorizado, mas está sendo o quê? Seguido, está sendo honrado dentro da sua vida, através da oração, da busca pela presença de Deus, da busca na palavra, isso vai fortalecendo o nosso coração, e a carne, ela passa a ser derrotada. Viver em santidade é algo que tem que ser intencional dos nossos corações. Mas deixa eu dizer para você, você que é um cristão em Cristo Jesus, se você decidir ir levando a vida para ver como é que fica, a tendência é que quem vai vencer vai ser a tua carne, não teu espírito. Precisamos ser intencionais com o Senhor. Vivam pelo Espírito. Vivam no Senhor. Pastor, como é que eu posso viver uma vida de santidade? Quero trazer 3 aspectos para você nessa manhã. Como nós podemos viver essa vida de santidade. Então, o primeiro aspecto
É entendendo que vida de santidade é o novo normal para um filho de Deus. Eu vou repetir, vida de santidade é o novo normal para um filho de Deus. Quem que lembra desse termo novo normal? Vocês lembram quando é que esse termo apareceu ou não? Na pandemia. O que as pessoas falavam? Olha, depois da pandemia vai ter um novo normal. O que se queria dizer com o novo normal? Que muitas coisas vão ter que mudar. O comportamento das pessoas, as atitudes, tá? Então, a maneira de você conviver com as pessoas, a relação, assim, profissional, tinha aquela questão, foi muito valorizado o home office, né? Hoje, acho que as coisas já, se não voltaram, estão voltando, então muita coisa hoje se constata que nem deveria ter sido feita, mas isso é outra história. Mas, enfim, se falava muito de um novo normal. Que a partir da pandemia, por causa da pandemia, as coisas depois da pandemia deveriam ser diferentes. Da mesma forma, a partir do nosso novo nascimento, o novo normal para nós como filhos de Deus deve ser viver uma vida de santidade. Se o normal, antes de Cristo, antes de conhecermos a Jesus, era que o pecado prevalecesse, o novo normal é que a sua vida seja uma vida de santidade, seja uma vida de integridade. Olha o que diz Efésios 5, versículo 8. Efésios 5, versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo nos mostrar nesses versículos? Que há um antes e um depois na vida do cristão, queridos. O antes fala do quê? Da vida antiga, vida na carne, vida neste mundo, com os padrões do mundo. Depois fala o quê? Da vida em Cristo. Fala de santidade, fala de caráter. O que ele quer dizer é que é incompatível para um filho da luz, aquele que recebeu a luz do Senhor, aquele que se entregou ao Senhor, aquele que se converteu a Jesus, que ele continue vivendo nas trevas ou com o padrão das trevas. Vida de santidade é quando o meu normal, o meu novo normal como filho de Deus, não é mais continuar pecando como eu pecava antes, mas é viver uma vida de integridade, de caráter. Significa falar a verdade em vez da mentira. Significa ser grato ao invés de ter ingratidão no meu coração. Amar as pessoas ao invés de odiá-las. Ser generoso ao invés de ser mesquinho. Tantas coisas podemos falar. Ser perdoador ao invés de ser vingativo. Efésios 4:17, confirmando. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Quando fala sobre o gentio aqui, naquela época gentio eram os não-judeus, ou seja, eram aqueles que não eram parte do povo chamado por Deus, que era o povo de Israel. Para nós, gentio significa aqueles que estão desconectados de Deus, aqueles que estão distantes de Deus. Qual o segundo aspecto para vivermos uma vida de santidade? Segundo aspecto é que para vivermos uma vida de santidade, entendermos que vida de santidade é tirar o velho para colocar o novo. Estou querendo ser bem assim, claro para você nessa manhã. Porque quando Paulo fala sobre esse novo tempo, essa nova vida, vamos ler Efésios 4, versículo 22. Olha o que ele diz, Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se, desculpa, eu perdi aqui por causa a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Quando fala despir-se, uma outra tradução diz despojar, significa remover, colocar de lado, tirar do caminho. Então pensa naquele dia quente que você saiu de manhã,
né? Então foi aquele dia que você fez muitas coisas. Você foi para o trabalho, né? Você teve que correr de lá e para cá, andou de carro, levou criança na escola, aí você fez, você fez o teu exercício, e aí você chega no final da tarde todo cansado, sujo e com aquela roupa toda daquele jeito. Qual que é a primeira coisa que você quer fazer quando chega em casa? Tomar um banho. Entrar no banheiro, tirar aquela roupa suja, um bom banho e colocar uma nova roupa. Esse é o sentido de viver uma vida com o Senhor. Esse é o sentido de tirar e revestir. Da mesma forma, queridos, é assim que funciona a vida cristã. Agora, veja bem, usando essa mesma figura de linguagem, não adianta nós nos despirmos do velho sem nos revestirmos do novo. Como assim, pastor? Por exemplo, não adianta a gente entrar numa vida, porque tem gente que acha que vida com Deus não pode isso, então agora eu me converti, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Mas a vida dela fica nesse não pode, não pode, não pode, mas ao mesmo tempo a pessoa não se preenche da presença de Deus. Ela não procura, se alimentar. A palavra de Deus diz que quando você tira aquilo que é ruim de uma casa, né, aqueles demônios, aquelas coisas que estavam deixando aquela casa oprimida, mas você deixa ela vazia, sem preenchê-la com aquilo que é bom. Se você tinha um demônio ali e você deixou ela vazia, vão vir 7 piores do que ele, vão fazer aquela casa ser pior do que ela era antes. Então, veja bem, o que eu quero dizer é que se você apenas, como um cristão, trabalha no não pode isso, não pode aquilo, você vira uma pessoa legalista. E ser um cristão desse jeito deve ser a coisa mais chata do mundo. Porque você não faz porque você não pode fazer. Você faz porque você tem que fazer. Mas não existe o óleo. Não existe a presença de Deus que entra para permear o teu coração, para trazer alegria, para trazer esperança, para trazer graça. Ao mesmo tempo, usando essa mesma figura de linguagem, não adianta você querer se vestir do novo sem tirar o velho. Aí você quer se encher de Deus. Eu quero paz, eu quero alegria, eu quero a presença de Deus, mas você não abre mão do velho. Você não abre mão da sua vida de pecado. Se você trabalhar no não te faz uma pessoa legalista, você apenas querer o sim de Deus, a presença de Deus, a paz, mas sem tirar o pecado, isso se faz uma pessoa o quê? Licenciosa. O que é licenciosidade? Fala sobre devassidão, fala sobre pecados desenfreados, ou seja, é aquela pessoa que quer tudo de Deus, mas sem deixar que Deus trate naquelas áreas de pecado na sua própria vida. Deus não quer nem que sejamos legalistas e nem licenciosos. Amém, queridos? Você quer viver uma vida de santidade? Fala comigo, despir-se e revestir-se. É tirar a velha vida, é permitir que ela saia das suas práticas, mas ao mesmo tempo você vai para esse lado, onde você busca Deus de uma forma intensa, incessante, para que Deus preencha o teu coração. Santidade é dizer não para o pecado, mas ao mesmo tempo dizer sim para Deus. E aí ele continua no versículo 25. Efésios 4, versículo 25. Diz aqui, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do corpo. Então você vê que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre tirar ou despir-se e revestir-se, ele traz isso de uma forma bastante prática. Ele coloca coisas que nós devemos, na prática, fazer nas nossas vidas. A primeira coisa que ele fala o quê? Mentira. Agora perceba que ele falou aqui, abandonar a mentira e falar a verdade. Não é apenas parar de mentir. Porque tem gente que para de mentir, mas também não conta toda a verdade. É parar de mentir e falar a verdade. Mesmo que a verdade doa, mesmo que represente perdas. E aí ele diz por quê. Interessante que tudo que Paulo fala, ele fala o que você não deve fazer, mentir, o que você deve fazer, falar a verdade, e ele fala o porquê.
Como é que ele termina isso aqui? Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ou seja, quando você trabalha com a verdade, você traz o quê? Vida na unidade. Você traz vida na comunhão. Você faz com que os relacionamentos sejam relacionamentos o quê? Verdadeiros, edificantes. Versículo 26, olha o que ele diz: quando vocês ficarem irados. Espera aí, gente, será que isso aqui está na Bíblia? Pode ir ou não pode ir? Mas aí que está, olha. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Agora, veja bem, eu vou perguntar mais uma vez: pode ficar irado ou não pode? Então vamos para o versículo 31, coloca o versículo 31. Vamos ver se pode ou não pode. Versículo 31 de Efésios 4. Livrem-se de toda amargura, põe lá, versículo 31, desse mesmo capítulo. Livrem-se de toda amargura, indignação e o quê? Pode ou não pode, gente? Depende. Depende do tipo de ira. Vamos dizer assim que há uma ira boa e uma ira ruim. Há uma ira santa e uma nem tão santa. Por exemplo, vamos colocar aquela ira, vamos colocar a ira boa, né? Quem está feliz com o que está acontecendo assim? Vamos falar sério, né? O que está acontecendo no país? Tem coisas erradas, não tem, gente? Tem ou não tem, gente? Vamos lá. Tudo bem, eu que estou falando, não é você, mas eu estou falando, tá? Tem coisas que são muito... Isso não te deixa, com algumas coisas que você está vendo, com aquele sentimento de indignação. Então eu estou confessando o meu pecado, tá? Eu fico indignado. Fico irado às vezes. E deixa eu dizer para você, quando você fica irado por coisas erradas que estão acontecendo, isso não é ruim. Ou fica indignado com coisas que estão acontecendo, isso não é ruim. Porque a gente tem que ficar indignado sim com a injustiça, tem que ficar indignado sim com a corrupção. Sim ou não, gente? É assim, temos que ficar indignados. Sim, é isso mesmo, Joaquim, é isso mesmo. O problema é o que a gente faz com essa ira. Agora, uma outra situação, qual que é, vamos colocar aqui a ira ruim, é quando, por exemplo, quem aqui já no casamento já teve algum problema com a esposa, com o marido, né? Nós estamos com 39 anos de casado, gente. Quem falou ontem, quem que estava falando, acho que foi não sei se foi uma das nossas netas, falou, tipo assim, vovô, se vocês não tivessem Jesus, vocês já teriam separado. Eu falei, talvez. É porque é verdade, gente. É verdade. Às vezes, se a gente não tivesse Jesus, não sei não, viu? Eu não me agaranto, como diz o outro, né? Mas é Jesus que faz a diferença. Agora, você fica muitas vezes irado, indignado com alguma coisa. Agora, sabe o que é a ira ruim? Quando você... e aí tem uma chave aqui, porque veja bem, o que diz lá? Volta no versículo 26. Volta no versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, porque se a ira, se você fica irado, por exemplo, indignado com alguma coisa que um fez para o outro, se você não trata, da ira vai passar para quê? Para amargura, da amargura passa para o quê? Para o ódio, e para o ódio passa para o quê? Para um desejo de vingança. Sim ou não, gente? Então fala comigo: ira, amargura, ódio e vingança. É ruim ou não é esse tipo de ira? É por isso que ele diz o seguinte: apaziguem a sua ira quando? Antes que o sol se ponha, ou não se ponha o sol sobre a sua ira. Ou seja, você ficou irado agora porque alguma coisa aconteceu, porque você é filho de carne e osso, ok. Trata, perdoa, reconcilia, conversa, trata daquilo para que o sol não se ponha, porque se você deixar, o que vai acontecer? Vamos lá? Ira, o que vem depois? Amargura, ódio e o que vem no versículo seguinte? Por que a gente tem que ter esse cuidado? Versículo 27. E não deem lugar ao... Ou seja, quando você deixa que a ira se torne amargura, ódio e desejo de vingança, sabe quem que entra na jogada? O Satanás. Porque daí ele entra jogando sugestões no teu coração. Está vendo? Não vale a pena ficar casado, não vale a pena você perdoar. Olha o que aquela pessoa fez, você não merecia isso. Aquela pessoa merece, sim, a tua punição, merece. É sim ou não, gente? Não é assim que funciona? Quem que entrou na jogada? O diabo. Então você vê que a vida de santidade é uma vida prática. A
gente tem que tirar aquilo que nos faz, sabe, ficarmos nessa vida de pecado, e temos que colocar a presença de Deus para que nós possamos viver isso. Não permitir que a mentira ela se perpetue, não permitir que a ira ela possa desenvolver para uma amargura e ódio e vingança, e aí você entra nesse ciclo destrutivo para a tua própria vida. O que vem no versículo seguinte, versículo 28? Efésios 4, 28. E o que furtava, não furte mais. Simples assim, gente. Antes, trabalhe fazendo o que é útil. Olha só, você tira o roubo, aí coloca o quê? Trabalhe, né? Fazendo aquilo que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com os que estiverem em necessidade. Olha só como é que a palavra de Deus ela é completa, queridos. Você tira aquela tendência, e roubar aqui não é apenas, né, aquele roubo como a gente está pensando. Às vezes você pode roubar de diversas formas. Roubando o tempo do teu patrão, ele te paga por 8 horas, mas na verdade você trabalha 4, o resto você faz que está trabalhando. Você tem várias formas de roubar, de furtar. Não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é útil, e aí com qual objetivo? Para que tenha o que repartir. Generosidade. Precisamos viver isso nas nossas próprias vidas. E a última coisa, preciso correr que o tempo lá está me avisando. Efésios 4, 29. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Palavra torpe aqui significa uma palavra inútil. Não é apenas o palavrão aqui, mas uma palavra sem utilidade, que não serve para nada. E aí Paulo completa, né? Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Imagina, queridos, eu quero que você imagine comigo, como seriam os nossos relacionamentos interpessoais. Relacionamento marido e mulher, pai e filho, relacionamento entre nós como irmãos em Cristo, se o que a gente falasse fosse apenas para edificação pessoal. Não que você não possa falar de futebol, do melhor time que é o Corinthians, obviamente, né? Mas enfim, você pode falar disso tudo. Há controvérsias, né? Você pode falar, não tem problema, mas sabe tudo, o objetivo é o quê? É que sejamos edificados. É para que isso possa conceder graça àqueles que estão ouvindo aquilo que você fala. Amém, queridos? E eu termino o último ponto, o terceiro ponto. Uma vida de santidade é quando eu entendo que vida de santidade é um processo. Fala comigo, processo. Nosso problema é que a gente é a geração do tudo pronto, não é verdade? Do macarrão instantâneo, tudo é instantâneo. Forno de micro-ondas. Fast food. Mesmo que a gente tenha uma identidade em Cristo, chamados santos, mesmo que tenhamos uma decisão de trocar o velho pelo novo, santificação, queridos, ela é progressiva. Santificação é um processo. Começa no dia que você foi salvo e ela só vai terminar ou no dia da tua morte ou se Jesus vier antes. Quem já viu aquela placa em obras, né? Que você vê lá. Quem gosta aí de tatuagem? Alguém gosta de tatuagem aqui? Você podia tatuar na tua testa assim, ó, em processo, né? Ia ficar bonito, né? Mas é isso, é em processo. Filipenses 1,6, o que diz a palavra? Que estou convencido de que aquele que começou, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, o crescimento espiritual não acontece por mágica, queridos, mas acontece em uma jornada, em uma caminhada com o Senhor. É óbvio dizer, mas quando eu falo de um processo, eu sei que é óbvio isso, mas o processo, ela subentende que a cada dia você está sendo melhor, ou seja, hoje você é melhor que ontem e amanhã você vai ser melhor do que hoje. Olha esse texto, 2 Coríntios 7, versículo 1, fala sobre isso, 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo, aperfeiçoando, o que, queridos? A santidade.
Ou seja, na NVT diz tornando cada vez mais santos, tornando-os cada vez mais santos no temor do Senhor. Quem aqui nasceu falando? Você não nasceu falando, mas você fala ou não fala? Quem aqui nasceu andando? Você não nasceu falando, mas você nasceu com boca e com língua. Você não nasceu andando, mas você nasceu com perna, sim ou não? Hoje você já é um adulto que fala e que anda. Sabe por quê? Porque você desenvolveu uma capacidade que já estava lá quando você nasceu. Assim é a nossa vida cristã. Quando você nasce em Cristo, você nasce com uma capacidade de se tornar um santo em Cristo Jesus. Só que isso vai ter que ser o quê? Aperfeiçoado. Agora eu disse, se nós estamos num processo, eventualmente nós podemos errar ou não, queridos. Agora, o problema é você errar como um acidente. Outra coisa é você errar como hábito. Por exemplo, uma pessoa que antes de Cristo, ela só falava palavrão, falava coisas ruins. Ela pode de vez em quando soltar uma? Pode. Pessoas se converter de cada 1000 palavras, 1.100 eram um palavrão. Se depois que ela se converte, de 1000 ela soltou um palavrão, de vez em quando, o que acontece? Ela está no processo. Ela está trabalhando, ela está aperfeiçoando a santidade. Ou seja, se ela de 10 palavras falou um palavrão, quando ela fala, ok, Senhor me perdoa. Mas o problema é quando ela continua com as mesmas práticas que ela tinha antes, e ela diz para ela mesma, isso faz parte. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, síndrome da Gabriela, né? Como é que é? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Gabriela, é isso, né? Para que o processo de santificação seja efetivo, queridos, deixa eu dar algumas dicas para você nessa questão de processo. Você quer que o processo de santificação seja efetivo? A primeira coisa, eu não escrevi aqui, mas apenas para você gravar, nunca se considere forte demais em si mesmo. 1 Coríntios 10, versículo 12, diz assim, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Quando Davi deixou de ir para a guerra, era uma pessoa que até ir para a guerra, até aquele momento que ele deixou, e você sabe o que acontece depois, o pecado com Batseba, ele estava envolvido com o seu chamado de lutar pelo povo, de exercer a sua liderança, mas talvez naquele momento ele falou, olha, eu sou um cara forte, né? Olha quantas vitórias que eu tive, olha o que eu já conquistei, e foi um momento de relax, né? Eu posso dar esse tempo, eu sou mais eu sou forte, eu consigo, e o resultado você sabe, um pecado que levou ele a uma desgraça, e o resto é história. Uma outra coisa, você quer viver a santificação de uma forma efetiva, nunca coloque seus dons, as suas capacidades acima do seu caráter. Sansão foi um homem que nasceu como um nazireu do Senhor. Você lembra que Sansão, o que aconteceu com Sansão? Todo mundo conhece a história, né? Aquele homem mais forte que lá na frente ele foi derrotado por uma mulher, Dalila, que descobriu o segredo da força dele, que era o cabelo, mas na verdade não era o cabelo, era o espírito que estava. O cabelo era apenas uma obediência que ele tinha. Porque quando cortaram o cabelo dele, ele tentou lutar de novo com os filisteus que amarraram ele. O que a palavra de Deus diz? Sansão não sabia que o Espírito Santo de Deus já havia se retirado dele. Sabe por que ele manteve aquela coisa de pecar e mesmo assim continuar? É porque, por exemplo, ele pecava, mas ele continuava sendo forte. Ele estava lá numa cidade fazendo o que não devia, e quando ele foi sair, né, o pessoal queria pegar ele arrancou os portais daquela cidade, a cidade de Gate, arrancou os portais, subiu não sei quantos quilômetros, né, depois enfrentou lá os filisteus, com uma queixada de jumento matou quantos? Mais de 1000 inimigos. Agora veja bem, ele estava pecando, mas ao mesmo tempo o dom estava ativo na vida dele. Não é estranho isso, gente? Se você leu a leitura bíblica hoje de manhã, nós lemos hoje 1 Coríntios 14, o que diz lá sobre os dons? Que Deus, Ele dá dons para você ou para a edificação do corpo? Não,
A palavra diz que Deus, Ele dá dons. Olha assim, ó, 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida visando um fim proveitoso para o benefício de todos. Então, muitas vezes, a pessoa permanece com um dom, porque Deus quer abençoar o corpo, a igreja, mesmo muitas vezes que ele está em pecado. Por que Deus faz isso? Deus é soberano, queridos. Agora, não se iluda com os dons, porque o dom não significa que a pessoa tem caráter. Se você é alguém que é um cristão e quer viver uma vida de santidade, nunca coloque os dons, as capacidades que Deus te deu acima do teu caráter cristão. Porque o que nos valida diante de Deus, diante do inimigo, é o caráter, é a integridade. É a nossa vida sendo uma vida que anda longe do pecado. Uma outra coisa, estou terminando, quando errar, não justifique, mas reconheça. Quando você cair, não fica justificando. Eu ouvi uma vez uma frase de um pastor que ele dizia assim: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Tem gente quando cai, quando tem um problema, ele sempre tem uma justificativa, queridos. Deu um problema lá que ele pecou contra a esposa, ele adulterou, não, mas eu passei o outro para trás, porque você vê que hoje o mundo está assim, né, pastor? Olha, eu tive que subornar, porque todo mundo faz isso. Mas não interessa o que todo mundo faz, interessa quem você é em Cristo Jesus. Reconheça se houve um erro, se chegue o teu coração para Deus, se arrependa, confessa o teu erro e retoma a tua vida de santidade no Senhor. Não justifique. E por último, não se conforme. Não aceite o anormal como se fosse normal. Não aceite que as coisas que o mundo diz que podem fazer, que não tem problema, mas que Deus diz que é pecado, não aceite como normal. Tenha uma posição em Deus. Eu nem pedi para vocês lá atrás, mas Colossenses 3, versículo 5, eu vou citar apenas esse versículo. Colossenses 3, versículo 5 diz: fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. O apóstolo Paulo não fala que Deus é que vai fazer morrer, é que eu e você que vamos fazer morrer essa natureza. Isso significa inconformarmos com essa natureza e dizermos: Senhor, eu quero viver de uma forma intencional a tua palavra, eu quero andar em santidade. Para que eu viva em santidade, eu quero tirar o pecado para me revestir de ti, para que realmente a minha vida seja relevante nas tuas mãos. E eu disse que é o último, mas o último é agora, né? Nunca se compare, queridos. Nunca se compare. Pastor, mas Pedro foi quem foi, porque ele foi Pedro. Paulo foi quem foi, porque ele foi Paulo. Amados, você é você e você é um amado do Senhor Jesus. Pedro foi Pedro, Paulo foi Paulo, pastor Jonas foi pastor Jonas, pastora Cíntia, pastor Fernando. Cada um tem os seus desafios. Mas naquele mesmo versículo que nós lemos, que aquele que está de pé, cuide para que não caia, o versículo posterior, sabe o que diz? Ninguém será tentado acima das suas forças. E quando for tentado, o que diz lá? Que o próprio Deus dará o escape. Não há desculpa para você e eu andarmos uma vida de pecado. Não há desculpa para você e eu não mortificarmos a nossa carne e não trilharmos o caminho, o processo de santificação das nossas vidas. Você recebe essa palavra? Fique em pé comigo nessa manhã.